Hora do Pesadelo. E no Hora do Pesadelo, o Fred vai te pegar. E quem é o Fred hoje? Guilherme Freire versus Paulo Cogos. As consequências da cultura woke. Gente, eu não aguento mais falar de cultura woke. Não aguento mais. Me mandem Hora do Pesadelo, mas chega de cultura woke, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, Felipe, como é que eu mando pra você vídeo pra você reagir? Meu Discord. Vai no meu link na bio no Instagram, tem lá meu Discord, vai lá, tem uma aba indicações de react, manda pra mim. Eu quero falar sobre isso. Mas parece que essa galera da direita, parece que esses liberalzão aí, tudo, facho, liberal e tudo mais, parece que esses caras só sabem falar de cultura woke. Parece que assim, meu entendimento de cinema acaba aqui. Que não é entendimento, na verdade, né? Mas é o máximo que eu consigo falar. Depois disso aqui, não sei mais nada de cinema. Sabe? Porra. Chega de cultura woke. Mas antes, quer aprender a falar de cinema de verdade? Quer falar de cinema de verdade? Pra sair desse negócio de cultura woke o tempo inteiro, esses baboseira que esses caras ficam falando. Quer? Sabe? Introdução ao cinema, está com inscrições abertas, o curso mais charmoso do Brasil. Linguagem, teoria, história, crítica e política relacionada à produção cinematográfica. Eu tenho certeza que você vai curtir. Certeza. E muito em breve eu já estou adicionando a segunda aula de novembro, hein? A primeira foi sobre censura em Hollywood e código Hays. Eu sei que você quer aprender sobre isso. Eu sei que você quer ver essa aula. E a nossa segunda aula será sobre MacGuffin, portanto, uma aula sobre Hitchcock. A segunda aula sobre Hitchcock lá na plataforma. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma, com todas as aulas anteriores que já estão lá disponíveis. Tem 17 aulas, mais 2 aulas lá, 17 aulas normais e 2 aulas ao vivo que estão disponíveis lá na plataforma, mais 2 aulas novas todos os meses. Ou seja, 1 ano de assinatura na plataforma são 19 aulas mais 24 até acabar seu período de assinatura. E depois você pode renovar e continuar tendo acesso a 2 aulas novas todos os meses. Então vem fazer parte, link na descrição do vídeo. Então vamos, as consequências da cultura woke. Não sei se estou preparado. Bora lá. E vocês tinham falado antes de começar a live sobre... Você quer mais uma pergunta? Sobre cultura woke. Onde entra essa cultura woke na visão de vocês? É completamente destrutiva. Não entra. Não entra. Não entra. E esgarça o tecido social e faz com que as pessoas se comportem de maneira não virtuosa e se tornem escravas do sistema. Ai, meu Deus. Não, o Paulo Cogos é o pior dele, gente. É impossível tancar o Paulo Cogos. Impossível. Desvirtua. Como é que ele falou? Vamos lá. Peraí. A cultura woke pra mim E faz com que as pessoas... Vocês... É completamente destrutiva e esgarça o tecido social e faz com que as pessoas se comportem de maneira não virtuosa e se tornem escravas do sistema. A cultura woke pra mim é finalmente a fase... Esgarça o tecido social. Não virtuosa e se tornem escravas do sistema. A cultura woke pra mim é finalmente a fase... Porque nós estamos vivendo há mais ou menos 200 anos nesse paradigma liberal, né? De maneira consensual. Então, a gente teve as revoluções liberais... Houve essa transição para todo mundo agora tem democracias liberais e assim por diante. De maneira consensual. Gente. E eu acho que nós estamos num período histórico muito curioso, que é o fim desse processo. Nós estamos exatamente no fim desse... O liberalismo está chegando no seu limite lógico. E eu acho que a cultura woke é um pouco o limite lógico, que é a desconstrução quase que total, né? Porque a coisa já começa a parecer uma sátira do que era. Você vai ver ideias progressistas como as da cultura woke, nos anos 60 várias, não são novas. Desconstrução de identidade sexual, pauta de minorias, isso já estava circulando no debate há muito tempo. Só que o jeito que circula está cada vez mais alto, quase como satírico, sabe? É escrachado de uma maneira curiosa. Então um exemplo, claro, que choca as pessoas é a figura do atleta transgênero no esporte. Exato. É escrachado, é um negócio que tem um grau de gera desconforto para a pessoa comum. A pessoa comum tá assistindo aquilo, pessoa comum que usualmente nem repararia. A pessoa comum metafórica, né? Nesses temas e tal, liga a TV e fala, cara, é estranho, entendeu? Tem uma figura ganhando aqui que o cara ganha tudo, entendeu?
Mentira. Isso é a maior mentira do mundo. Que as pessoas, a figura transgênero ganha tudo no esporte. Mentira. Ou sei lá, o pronome que se usa, entendeu? O ponto que eu tô querendo discutir não é esse. Mas sei lá, ganha tudo. A pessoa ganha tudo. Não. E aí, na medida em que a pessoa ganha tudo, a pessoa comum achar isso estranho. Várias coisas. O M tem um negócio lá meio satânico, as pessoas... O legal é que a pessoa parte de uma mentira, né? A pessoa parte de um espantalho pra reafirmar o seu discurso transfóbico, justamente porque a partir do lugar onde ele parte desse senso comum, que é a ideologia dominante, ele vence o debate. Sabe qual é? Então, assim, Marx já nos dizia: as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante. E, portanto, quando as ideias dominantes são postas na sociedade, elas são postas como senso comum, como verdade, como fato, porque elas não têm lado. E, portanto, são supostamente destituídas de ideologia. Só que a ideologia é pura. Aí o que esses caras fazem? Eles partem de uma mentira, eles partem de um espantalho social que está exposto na sociedade como uma verdade, que não é uma verdade, porque é uma imposição ideológica da classe dominante. E quando eles partem desse lugar mentiroso, mas que está posto na sociedade como senso comum por essa classe dominante, eles vencem o debate. Por quê? Porque eles pautam a sociedade. E nós, da esquerda, temos que ficar aqui assim, não, mentira. É claro que não ganha. Por causa disso, disso aqui, olha só. Esse aqui não ganhou, 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 esse aqui não ganhou. Essa aqui não ganhou. E aí, uma ganhou, ponto. Suficiente. Olha só, elas ganham sempre. Sabe qual é? E aí, a gente dá inúmeras explicações, a gente tá sempre tentando correr atrás do debate. A gente não pauta a sociedade. Quem pauta a sociedade é a ideologia dominante. Por quê? Porque eles partem da mentira. Mas essa mentira está posta na sociedade como verdade. Sabe qual é? Os comuns acham isso estranho. Olha e fala, cara, isso aqui é estranho, tem um simbolismo... As pessoas comuns olham pra isso e veem isso estranho. Primeiro, é a pessoa comum metafórica, né? Porque quem é comum? Quem é comum? Sabe? E aí parte desse pressuposto, portanto, que a pessoa comum é aquela que está dominada ideologicamente pela ideologia dominante. Essa é a pessoa comum. Aquela pessoa que não acredita nessas baboseiras, desses espantalhos, não são pessoas comuns. Pegam um caso e colocam como se fosse algo geral. Perfeito. O M? Ou foi o Grammy? Qual foi o que teve aquela performance com o Satã? Satanista lá. Não vi. Não, teve uma inauguração até Não lembro, eu nunca lembro se é o túnel M lá. ou se foi o Grammy. Mas Paquito, dá Foi uma o Sam pesquisada. Smith que fez Mas esse cara é tudo essa satanista programação, não Ah, foi? os caras no chat Os caras são tudo satanistas. vão falar daqui a pouco, né? Quem que foi os caras? Vocês estão no chat aí, manda Não, aí. Foi o Grammy ou o M, mas foi o Sam Smith. Depois vocês pesquisam aí a inauguração do túnel de São Gotardo. Os caras fizeram uma performance satânica também. Mesma ideia, né? Não existe sexo biológico. Cara, a grande maioria das pessoas, se você colocar num debate racional, elas vão falar, cara, existe sexo biológico, simplesmente isso, não é uma... Gente, vocês entenderam? Vocês entenderam a parada? Eles reagem às coisas do mundo como se não houvesse uma ideologia. Como se a gente pudesse, a partir das coisas observadas do mundo, observar as coisas sem ideologia. De forma imparcial. Como se a ciência, por exemplo, fosse imparcial. Como se não houvesse ideologia na ciência. Gente, quem financia a ciência? Quem faz ciência? No Brasil, no mundo. Sabe? Então, assim, se há uma concepção geral sobre esse tipo de coisa, parte de um pressuposto de uma ideologia dominante que estabelece as ideias dominantes de um tempo.
Isso aqui é mais pura baboseira. A tese não existe sexo biológico é uma tese estranha. Você vê aquela coisa do documentário What is a Woman? Que o cara pergunta o que é uma mulher. E as pessoas surtam com a pergunta. Grammy. Então você está vendo agora, eu acho, um colapso. Você está vivendo de alguma maneira no colapso desses valores. Essa ideia de liberdade. Eles não sabem responder o que é uma mulher e assim... Porque eles estão aprisionados por essa condição ideológica. Sabe? Desconstrução está ficando cada dia que passa mais escrachada e afetando mais a vida das pessoas de uma maneira que é desconfortável e é estranha. E eu acho que o grau de estranheza só vai aumentar. Eu não acho que vai retroceder. Eu não consigo imaginar o establishment progressista global voltando a... E ainda existe muito racismo e misoginia no campo científico. Coisas de teoria lá atrás. Cara... Gente... Historicamente, a ciência, ela parte desses lugares, né? E ela continua replicando algumas dessas questões. Saca? Inclusive, pessoas que se apropriam de discursos da teoria científica, já ultrapassada até hoje. Tem muita gente que fala, por exemplo, sobre determinismo geográfico, malthusianismo, ecomalthusianismo, ainda hoje. Na geografia, no campo científico, o malthusianismo já está ultrapassado. Que é basicamente Rock. Por exemplo, é o senhor professor Rock, né? Tá aí replicando discursos malthusianos e ecomalthusianistas que são extremamente ultrapassados na academia, que não existe mais. Tá superado. O que é o malthusianismo? Essa crença de que o crescimento populacional exponencial não acompanha o crescimento da produção de alimentos. E, portanto, a gente precisa frear o crescimento populacional, só que qual é a grande questão? O freamento do crescimento populacional se dá, sobretudo, nas camadas mais populares, nas camadas mais pobres. Ou seja, é uma teoria com caráter de classes muito marcado. Qual é a grande questão? Que a teoria malthusiana já está extremamente ultrapassada nesse sentido. Primeiro, que ela desconsidera o avanço tecnológico, né? Então, a história já nos demonstrou que o avanço tecnológico é capaz de fazer produzir cada vez mais alimentos capazes, portanto, de alimentar essa população crescente. Hoje, nós desperdiçamos 1/3 do alimento. Nós jogamos no lixo. Inclusive, o Ian fez um vídeo pro Instagram dele muito interessante que fala um pouco sobre isso, não sobre a teoria malthusiana e tudo mais, mas sobre por que se desperdiça alimento no capitalismo. Que é justamente isso. O avanço tecnológico no capitalismo, ele não acompanha as necessidades das pessoas. E, portanto, se produz muito, o capitalismo atingiu níveis de produtividade jamais vistas na sociedade antes, mas que esse aumento de produção não acompanha as necessidades das pessoas. E, portanto, é melhor descartar, jogar no lixo, do que distribuir. Porque o avanço tecnológico não está aí posto para o benefício social, mas para o lucro. Então, se você não tem condições materiais para consumir comida, porque comida vira mercadoria no capitalismo, se você não tem condições materiais para consumir, você não come. Entretanto, a teoria malthusiana está equivocada justamente por isso, porque o avanço tecnológico possibilita uma produção de alimentos capaz de alimentar essa população crescente. O que não há é a distribuição desse alimento. Ou seja, o problema é estrutural. O problema está no capitalismo. Percebe? Qual é a questão? Tudo no capitalismo vira mercadoria. Saca? E aí, qual é a segunda parte errada nessa teoria, né? Na teoria malthusiana? Que é essa perspectiva de, ora, se o problema é a população crescente, que a produção de alimento não acompanha a população crescente, quem está crescendo a população? Em que setor está crescendo a população? No setor mais popular, no setor mais pobre. Logo, nós temos que impedir o crescimento populacional nesses setores da sociedade.
Logo, o problema da falta de alimento no mundo é porque pobre faz muito filho. Isso vocês veem até hoje. Gente replicando esse tipo de discurso. Né, senhor Rock? Né, senhor inelegível? E seus filhos? Malthus era roxo e usava manopla dourada? É tipo isso? Tipo isso? Parece Israel preocupado com a fertilidade dos palestinos. Pois é. Sabe? Ah, tá morrendo muita criança lá porque lá tem a pirâmide etária jovem. Não, tá morrendo gente, sabe? Mas qual é a grande questão? Então, veja, a culpabilização da escassez de produtos está centrada no pobre, portanto, na teoria malthusiana. Porque, a primeiro olhar, se você olha de frente só, sem aprofundar o debate, quem não está comendo? Pobre. Logo, pobres não estão comendo porque reproduzem. E quanto mais eles se reproduzirem, mais eles reproduzem pobreza. Mais eles reproduzem fome. Esse é o primeiro olhar dessa galera. Só que o que eles não enxergam? Ou fingem não enxergar, na verdade? Que no capitalismo tudo se transforma em mercadoria. E, portanto, esses pobres não têm acesso ao alimento porque eles não têm como consumir. Porque alimento produzido há. O que não há é acesso ao alimento. O que não há é distribuição correta desses alimentos. Porque, veja, se a gente fosse culpabilizar alguém de fato pelos problemas de falta de abastecimento de comida hoje, seria nos países ricos, que comem 9 vezes mais do que o necessário. Os Estados Unidos comem 9 vezes mais do que o necessário em calorias. E mesmo assim tem fome lá, hein? E mesmo assim tem fome lá, pra vocês verem como a estrutura social ela é desequilibrada mesmo nos países que comem muito. Então, se há culpa, a culpa não é do pobre. Mas ele vai ser destinado a ele a culpa. E aí tem os apêndices, né? Que tem o ecomalthusianismo, etc e tal, que é justamente culpabilizar o pobre pelo aquecimento global, pela destruição da natureza. E claro, a gente percebe que o crescimento populacional está destruindo a natureza. Só que, gente, qual é a grande questão? E aí, o crescimento populacional está destruindo a natureza. Logo, nós temos que fazer que os pobres parem de reproduzir. Só que o grande problema é qual? Pobre é pobre, porra. O pobre consome pouco. O pobre consome pouco. Logo, aquilo pelo qual o pobre precisa consumir para subsistir afeta muito menos essa tal dessa natureza do que os ricos, que consomem pra cacete. Então veja, se há um problema com relação à natureza nesse sentido, se há não há, e é inevitável frente ao capitalismo, o problema é o capitalismo. Que mal distribui a riqueza e que reproduz a destruição criativa da natureza. Por quê? Porque no capitalismo nós temos acúmulo infinito de riquezas, mas para que haja acúmulo infinito de riquezas, nós precisamos destruir a natureza para produzir mercadoria. Incessantemente, através de uma obsolescência programada. Porque se você produz um produto com durabilidade, você não consome de novo. Então, se produz descartabilidade do produto para que você consuma novamente e, por consequência, você destrói a natureza novamente. Ou seja, o problema está centrado no consumo. Está centrado na estrutura capitalista. Ficou? Não. Eita. Pra gente. Agora a gente é lei e ordem. Agora, esse negócio de satanismo não pode mais. Eu não consigo enxergar eles fazendo isso. Então eu acho que o nível de estranheza e destruição
da cultura vai aumentar. Eles cismam com esse negócio de satanismo, gente. Que isso? Onde vocês viram satanistas, gente? Sim, eu sei que existem. Sim, tá tudo bem. Faz a tua crença aí, cara. Mas é como se, de fato, fosse uma ordem global de satanistas governando o mundo. Marx satanistas. E isso vai cada vez mais deixar pessoas insatisfeitas e gerar mais dissidentes, que é o que eu acho que vai ser o novo cenário. De um lado, a coisa vai radicalizar para um lado. Eu acho que a nossa cultura tem muito para onde decair ainda. Eu não acho que o processo está finalizado, mas acho que a gente está vendo né? o fim do processo. Não sei quanto tempo demora esse processo, mas a gente está vendo que está encaminhando para isso. Não tá. E os dissidentes vão ser cada vez mais pessoas normais. O cara que se dizia centrista... Pessoas normais. Cada vez mais os dissidentes serão pessoas normais. Porra, Guilherme Freire. Ele agora tá olhando... É aquele negócio que o Elon Musk compartilhou, né? O cara falava assim... O Elon Musk compartilhou um meme que é o cara... Se o cara ficar parado, ele vai virando direitista muito rápido, entendeu? É só dele acreditar a mesma coisa que ele acreditava. Então, cara, eu acho que... Vai puxando Vai ele. puxando pra esquerda e o cara tá só parado e ele vai falando, cara, agora você é de extrema direita. Por que você é de extrema direita? É que eu sou contra crianças satanistas, sabe? Parece... Que? Você é de extrema direita porque eu sou contra crianças satanistas. Não, gente, Guilherme Freire, é só porque vocês são a bublé das ideias, cara. Que criança satanista é essa? Bota o chapéu de alumínio aí, cara, porque puta que pariu. Você diz, a gente é jogado na extrema direita porque a gente não quer criança satanista. Porra, caralho! Olha só o que vocês acreditam, cara. Olha só o que vocês acreditam. Vocês acreditam em criança satanista. Que as crianças estão sendo expostas por cultura satanista. Quem tá fazendo isso? A Disney. Pelo amor de Deus. Não dá. Parece meio piada, mas é meio isso, né? Porque o cara... Há anos atrás o cara fala assim, cara, eu sou contra o adesivo, eu amo Satã. Seria uma posição mais sensata. Agora já tem os caras que falam, para de ser extremista, de direita, se você é contra o Satã. Eu sou mais pessimista que o Guilherme Freire. Porra, vai ser mais do que isso? Mais do que isso? Ih, caralho, vamos ver. Porque não existe ficar parado. O homem foi feito para operar em direção a Deus. Se ele fica parado, ele necessariamente está decaindo por omissão. Então eu acredito numa espécie de janela de Overton cultural. A janela de Overton é a janela das opiniões politicamente aceitas. E o que acontece é que o pessoal que era liberal de esquerda no século XIX, hoje seria considerado extrema-direita. Porque a janela de Overton do século XIX seria considerada extrema-direita. Foi avançando para a esquerda. Mas isso acontece não só na política. Karl Marx tinha umas posições de tipo, é isso aí, a Inglaterra tem que invadir mesmo a Índia e tal. Tem umas passagens assim que agora seria inimaginável. Karl Marx seria cancelado no Twitter facilmente. Ele seria proibido de palestrar em Harvard. Seria, facilmente. Agora, o que ocorre na política existe na cultura também. Tá tendo uma janela de Overton cultural. Porque hoje, se você chega numa roda de pessoas normais ali. Meu Deus fala, do céu, caralho. É difícil de comentar, gente, porque é tanto chapéu de alumínio. É tanto espantalho. Caralho. Eu sou contra a criancinha ser doutrinada no satanismo. Muito bem. As pessoas normais vão concordar. Mas as pessoas normais vão concordar. Caralho. Que satanismo é esse que vocês estão vendo? Onde é que vocês estão vendo isso, gente? Em que rua vocês moram? Em que rua vocês moram? Vocês moram onde? Eu quero que meu filho seja formado por pedagogia satanista. Caralho, puta que pariu. Em que rua vocês moram?
Me dá o endereço, eu quero achar. Eu quero entender essa realidade que vocês vivem. Porque, gente, é aquilo que a gente já discutiu inúmeras vezes. O que essa galera faz é criar uma ideia na cabeça. É idealismo, tá? É criar uma ideia na cabeça. Construir uma ideia na cabeça. Uma ideia que, no caso deles aqui especialmente, é completamente a bublé das ideias, é completamente chapéu de alumínio. E aí eles veem aquela realidade na cabeça deles, só na cabeça. Portanto, o ideal. E eles tentam aplicar aquela realidade que eles enxergam só na cabeça deles na realidade. Na prática. Só que ela não tá lá. Só que como eles acreditam tanto naquilo que tá na cabeça deles, e só na cabeça deles, que eles passam a olhar para o mundo com aqueles olhares daquilo que eles acreditam na ideia. É por isso que nós marxistas somos materialistas. Nós partimos do mundo. Não da ideia. Sacou? Mas se você defende a modéstia, a castidade, o não uso de camisinha, aí o pessoal vai te chamar de fanático. Então... Sim, por favor. Sim, fanático. Completamente fanático. Malthusiano, inclusive. Porque, inclusive, a solução que o Malthus dá lá no século XIX ao problema do crescimento populacional, o problema que ele enxerga no crescimento populacional, que, gente, isso aqui é importante, tá? A teoria malthusiana, ela tinha problemas já pra época, porque ela tem esse caráter de classe, mas a gente ainda enxergava alguma questão lá, porque, de fato, naquele contexto histórico, o avanço técnico não compreendia o avanço do crescimento populacional. Então, ele enxergou uma questão na realidade e tentou aplicar uma teoria acerca disso, sabe? Uma teoria completamente equivocada, porque desconsiderava que essa tecnologia poderia avançar, mas que, ainda assim, naquele contexto, a técnica não compreendia esse avanço. Percebe? Você entende o que eu quero falar? Mas o que ele tá fazendo... E aí a solução que o Malthus dá naquele contexto é exatamente isso que o Kogo está falando aqui, gente. Castidade. Sabe? E aí... Castidade de quem? Quem tem que ser casto? Quem tem que ser? Pobre. Pobre. Por que pobre? Porque o rico reproduzir não tem problema. Porque os filhos de ricos continuaram tendo comida. Só que o que não se percebe é que o problema é a distribuição desse alimento. Esse pobre deixa de ter comida porque esses ricos estão cheios de comida. Porque o americano come 9 vezes mais do que o necessário. E aí o senhor aqui, ele reproduz discursos ultrapassados há século. Sim, é extremista. Completamente extremista o que você está falando. É óbvio. Então, isso era normal no tempo dos nossos avós. Sim, sim. Então nós estamos culturalmente caminhando para a esquerda. O que vai dar? Isso aí vai dar no Apocalipse. Tá na Bíblia. O governo do anticristo. E aí vai vir... Cara... Ai, ai. O apocalipse vai chegar, mas o apocalipse é climático, tá? O apocalipse é climático, causado especificamente por esse modo de produção pelo qual estamos inseridos. Esse é o apocalipse que nós estamos chegando. Estamos chegando no apocalipse climático, causado por esse sistema de acumulação infinita, que depende, portanto, de consumo infinito, que depende, portanto, de destruição criativa da natureza. Só que o acúmulo de riqueza é infinito. A natureza é finita. Os recursos da natureza são finitos.
Então a gente vai chegar nesse apocalipse sim. Só que esse apocalipse não é porque as pessoas estão caminhando para a esquerda, é muito pelo contrário. É porque esse modo de produção e a ideologia dominante pelo qual estamos inseridos está nos levando à barbárie climática. E aqui não é ideia, não. É partir da realidade, da prática. Só que na ideia dessas pessoas, o aquecimento global nem existe. Sacou? Nem existe. Cara, e essa ideia de que o mundo tá indo em direção à esquerda. Gente, mais uma vez. Isso aqui é puro suco de capitalismo que tá acontecendo. Cultura woke é puro suco de capitalismo. Eu acabei de falar pra vocês, acúmulo infinito de riquezas. Ou seja, no momento em que houver uma barreira para quebrar, uma barreira para interromper esse crescimento infinito de riquezas, o capitalismo é criativo para romper com essas barreiras. Essas barreiras nada mais são do que os períodos de crise do capitalismo. O capitalismo, ele vive de crises, porque ele é a crise. E que barreiras são essas que ele encontra? E que ele destrói criativamente? Guerra. Gente, os Estados Unidos, ele vive de guerra. Surgiu uma crise, faz guerra. Economia entrou em crise, vamos achar um inimigo. E o inimigo se acha como? Mesma parada aqui que tá rolando. Mesma parada que tá rolando aqui. Partindo dessa ideologia dominante, ocidental. Que enxerga o outro sob um olhar orientalista. Então, toma-lhe guerra. E é aquilo que eu falei pra vocês. Toma-lhe guerra, faz guerra, e logo depois da guerra, quem entra? Quem entra, gente? Indústria da cultura. Domínio territorial, seguido de domínio ideológico. Crescimento econômico de um setor importante para os Estados Unidos, que é o setor bélico, acompanhado do setor da indústria da cultura. Que estabelece e que constrói o domínio ideológico. Estabelece os modos de ser, o American Way of Life, constrói essa ideia. Cultura woke é puro suco de capitalismo. Ou seja, melhor dizendo, a apropriação dos discursos da cultura woke é puro suco de capitalismo. É o mercado absorvendo esses discursos e inserindo grupos que antes não eram inseridos na lógica de mercado ou que mal eram inseridos na lógica de mercado e passam a usar esses grupos enquanto mercadoria. A imagem desses grupos como mercadoria. E os grupos em si como consumidores dessa imagem. E aí o filme feminista é a moça que trabalha... É a mesma história, gente. É a mesma coisa. Se nós temos o Will Smith lá no filmezinho do Primo Rico, com o filhozinho dele, lá, o Jaden Smith, que é resiliente, trabalha com esforço e conquista na vida. O novo filme feminista da indústria da cultura é a moça que através do seu trabalho conquista. Porque ela tá se emancipando. E assim, ótimo que haja essa emancipação, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas a história é construída, o sucesso é construído através desse trabalho. Só que pra quem essa moça trabalha? Pra quem ela trabalha? Saca? Não existe emancipação da classe trabalhadora no capitalismo.
Não existe. E por isso que discutir temas relacionados aos grupos minoritários não pode ser destituído do estudo de classes. Não há feminismo, não há nenhum discurso sobre grupos minoritários, cinema preto, LGBT. Não há interesses desses grupos sem discutir o caráter de classes que envolve esses temas. Caso contrário, nós estaremos tão somente abraçando o capitalismo e o seu sistema de exploração, que passa, portanto, a explorar mais ainda, através do consumo, também esses grupos. O que nós estamos vendo é o capitalismo abraçando, enquanto consumidores, também esses grupos. E explorando ainda mais, no caso aqui, a imagem desses grupos. É só isso que está acontecendo. É só isso que está acontecendo. Quem está lá em cima, os patrões dessa porra toda, não é nenhum comunista da esquerda radical, não é nenhum Che Guevara, não é o Mickey vestido de vermelho e foice martelo na camisa. Quem tá mandando essa porra toda é os mesmos homens brancos de sempre. Sim, Elias, Enoque vão enfrentar o anticristo, mas só quem vai resolver é a segunda vinda mesmo. Que a gente tá... O apocalipse teológico eu nunca entro nessa discussão, porque eu não sei quando vai ser o apocalipse teológico, então eu evito falar. Só uma coisa, que é a teoria da espiral, né? Porque falam que nós podemos nos aproximar do apocalipse, depois a sociedade melhora. Cara, ele é cheio de teoria, né? Teoria da espiral, teoria do overlock, sei lá, qual é aquela porra que ele falou. Puta que pariu. Cheio das teorias, tudo teoria errada. Um pouco, até uma hora que não vai mais ter volta. Agora, quando não sei. Eu usualmente evito devagar sobre o apocalipse, mas que a janela de Overton vai pra esquerda, que o Leviatã só nada pra esquerda. Pra mim é evidente. E não só o Leviatã vai nadando pra esquerda, e na medida que ele vai fazendo isso, isso é entropia, isso é degeneração. Então isso aí pra mim é claro com a luz do dia, mas eu tenho o meu único otimismo, que não é um caminhando em direção... Cara, onde é que eles estão vendo caminhando em direção à esquerda? Onde eles estão vendo isso, cara? Pelo amor de Deus. Cara, é aquilo que a gente fala o tempo inteiro. É partir da ideia pra tentar enxergar as coisas na prática. Onde? Pelo amor de Deus. Otimismo é que nesse mundo Mad Max 2, sabe, que a gente tá vivendo, as pessoas ficam procurando o Mel Gibson, entendeu? Elas querem achar o cara pra ser o Mel Gibson que vai trazer o negócio. Ou seja, conforme a coisa vai decaindo e ficando mais louca, as pessoas estão mais dispostas a achar uma solução real pro problema do que outras. Elas estão mais dispostas a procurar heróis, a procurar coisas que vão numa linha mais interessante. Então, acho que existe um motivo para otimismo, existe uma possibilidade para quem quiser ser heróico e grandioso no mundo atual. Mas, claro, isso é face à crise, né? É aquela coisa, por exemplo, a queda do Império Romano trouxe uma retomada de valores de maneira muito forte. Com que frequência você pensa no Império Romano? Mas no meio do caminho, que foi a ascensão da Idade Média. Só que no meio do caminho foi uma desgraça, né? Muitas pessoas sofreram. Mas é interessante porque se você estuda a história desses homens que viveram na queda do Império Romano, tinha muitos homens heróicos, muitos homens grandiosos que tentaram salvar as pessoas. É o meme do homens fortes, fazem tempos fáceis. Bom, isso é inevitável. Essa discussão de que... Aí chega a Idade Média, porque aí a Idade Média salvou as pessoas do Império Romano, né? Pior que essas pessoas, elas vangloriam a Idade Média, né? Elas têm um saudosismo com a Idade Média que é forte. Homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis, e tempos difíceis fazem homens fortes. Isso é inescapável, isso é simplesmente uma realidade. E nós estamos na era dos homens fracos. A próxima etapa... Estamos na era dos homens fracos, ou seja, estamos em tempos fáceis, é isso?
Eu já sei qual é, não tem como fugir. Tem A era tempos dos homens difíceis, fracos tempos difíceis. só podem trazer tempos difíceis. E tempos difíceis, que aí é o meu Não, tempos difíceis, nossa senhora. otimismo, vão ter que forjar homens fortes, né? Então, o que eu diria para as pessoas que estão acompanhando o podcast é, quanto antes, antecipem, tenham dificuldades nas suas vidas, desafios, coisas que vocês vão fazer do ponto de vista profissional, Fácil moral, pra caralho, né? físico, coisas que vão te desafiar, tirar da sua Intelectual, zona de né? conforto intelectual. E eu digo o seguinte: Cara, isso aqui só... Esses tempos fáceis é justamente o quartinho deles, com ar-condicionado que eles têm lá, em que eles ficam pensando essas merda. Esse é o lugar que é o mundo deles. Esse é o mundo deles. Sabe? E, portanto, eles só conseguem enxergar a realidade social que está na cabeça deles e que está ao seu lado. Que só tem essa explicação. Os óculos que eles vestem para enxergar o mundo são esses óculos revestidos de alumínio. De papel alumínio. Que não é possível, gente. o apocalipse é inevitável. A nossa função é atrasar o lado do anticristo. Ai, cara! Gente. Olha isso. Vê se eu posso com isso. Ai, cara. O apocalipse é inevitável. Nosso dever é atrasar o anticristo. É evitar o anticristo, alguma coisa assim que ele falou, né? O apocalipse não é inevitável, o apocalipse climático. Basta, e aqui não é fácil, a superação do modo produtivo pelo qual estamos inseridos. E ele nos levará à desgraça. Acontece que a ideologia dominante faz-nos crer que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O capitalismo destrói o mundo, mas a gente não consegue imaginar um mundo sem ele. Se a gente não consegue imaginar, então vamos construir. Bora? Que é? É ir praticando bem e atrasando o lado do anticristo. Não, quem é o anticristo? Ah, isso aí nós não sabemos. Ah, tá. Pensei que... Já achei que havia o... Eu também, já achei. A figura em cardápio. É a ideia, sabe? O anticristo tá aqui, ó. Ah, mas pra essa galera, o Hitler era de esquerda, sabe? Os anticristos são que passaram, aí vai chegar o novo anticristo, né? Que também vai ser de esquerda, com certeza. Pra essa galera. Nada. Esse será um debate bom. Cadê o anticristo cadê o Nando Moura pra falar sobre o anticristo? Ia ser engraçado. Pô. Essa discussão seria divertida. Galerinha. Eu acho que o Nando Moura acha que é o Bolsonaro, sei lá. Eu acho que o Nando Moura acha que é o Bolsonaro. Puta que pariu. É difícil demais, Alguém me falou aqui que mandou alguma coisa no Discord. Achei aqui, vamos ver aqui. Pra gente terminar esse corte. Ó. Não me recordo de já ter visto uma campanha tão grande contra um filme quanto o que estão fazendo contra as Marvels. É uma mistura de sadismo em ver uma produção protagonizada por 3 mulheres fracassando e também o bom e velho jogo de seguir a boiada e o algoritmo, repetindo falácias. Sessão de As Marvels é cancelada após apenas uma pessoa comprar ingresso. A pessoa recebeu um vale de ingresso válido até 2025 e um pedido de desculpas pelo inconveniente. O filme estreia essa semana. Ansiosos? Eu não tenho acompanhado a parada das Marvel. Mas, gente, é aquele negócio que a gente já até discutiu lá no vídeo que a gente reagiu ao Rolandinho. É muito difícil a gente saber se a Marvel não é cultura woke, gente. Quem lacra não lucra. É só ver a Barbie agora recentemente, gente. É só ver a Barbie, sabe?
que com certeza é um filme hiper lacrador pra essa galera. Na verdade, alguns deles já estão ressignificando a Barbie, achando que na verdade não era lacração, só pra caber no seu discurso, que é aquilo que a gente tava falando. É a ideia primeiro e depois a prática. Então eles ressignificam facilmente, é só ressignificar e dizer que não é. Nada disso é, na verdade, sabe? É mais ou menos nesse sentido. Então assim, é muito difícil de dizer que a Marvel está flopando agora ou não, porque tá muito cedo. Os principais filmes da Marvel ainda vão chegar, ainda estão por vir dessa nova fase. Pode ser que esteja flopando, pode ser que esteja saturando, pode, com certeza. Até porque, como a gente disse, a Marvel não acompanhou o crescimento do seu público, o amadurecimento do seu público. Ela continuou aquele mesmo discurso imaturo e tudo mais, aquela mise-en-scène bobinha e tudo mais. Tendo, portanto, que reconquistar novos públicos o tempo inteiro, abandonando seus públicos anteriores. O que faz com que haja esse sentimento de saturação nas pessoas. Agora, se isso se configura como saturação agora, a gente vai ver quando chegar o próximo grande filme Marvel. Ou seja, um próximo Vingadores ou alguma coisa desse tipo. Aí a gente vai sentir de fato se a Marvel saturou ou não. Tá bom? É isso. Curtiram o vídeo?